Chegamos então na seção 4 do capítulo 2, que contém o detalhamento dos registros que compõem a EFD. Bom, então aqui ele só informa que nesse guia foram acrescentadas as colunas de obrigatoriedade, né? Então, O é obrigatório, OC é obrigatório caso exista a informação, tá? Daí nós já começamos com os blocos aqui, né? Bloco 0 é o bloco de abertura, identificação e referências. Aí nós temos os registros, né? Primeiro item aqui identifica o bloco, né? Então 0, e aí 000 é o registro de abertura do arquivo, tá? Aí nós temos aí, olha, registro, ele tem uma pequena descrição aqui, alguma observação. E aqui os campos, o número do campo, a descrição do campo, o mnemônico do campo, a descrição, o tipo, o tamanho, se tem casas decimais e a obrigatoriedade, né? Então, o primeiro campo, registro, que é a chave do registro, né? Ele vai conter um texto fixo, 0000, tamanho 4 é obrigatório. Código da versão, deve-se pegar lá no ato COTEP, é numérico, tamanho 3, obrigatório. Data inicial das informações, numérico, tamanho 8, obrigatório. Já que o CNPJ, olha, é numérico, tamanho 14, obrigatório caso exista, porque essas informações podem ser de uma pessoa física. Por isso que aparece o CPF aqui, tá? Obrigatório caso exista. Por aí vai. Aí quando você chega aqui no final, depois da descrição dos campos, nós temos as observações, né? Nível hierárquico 0, ocorrência desse registro 1 por arquivo, e as observações sobre cada campo, né? Campo 1, valor válido 0. Campo 2, preenchimento dele. Campo 3, quais são os valores válidos do campo 3? 0 ou 1. O que aqui é o campo 3? Olha, código da finalidade do arquivo, 0. Arquivo original, 1. Arquivo substituto. Tá? Campo 4, preenchimento do campo 4. Campo 5, seus preenchimentos. Campo 7, campo 8. Tá? Então você vai observando aí, né, que existem observações aqui para os campos que vão ajudando no preenchimento de cada campo. Tá? Depois que terminamos o registro 0000, chegamos no registro 0001, que trata da abertura do bloco 0. O registro anterior era a abertura do arquivo, esse é da abertura desse bloco. Esse registro contém dois campos, né? Um texto fixo contendo aí 0001 para identificar o registro, e a indicação de movimento, né? O indicador de movimento 0 tem dados informados, 1 não contém dados informados. Nível hierárquico 1, ocorrência 1 por arquivo. Daí vem o registro 5, são os dados complementares da entidade. Aí estão os campos desse registro. Nós vamos ter aqui, né, campo 1, valor válido 005. Campo 2, preenchimento, caso não possua nome de fantasia, preencher com parte da razão social pela qual é conhecida. Olha lá, campo 2. Tá? 15, dados do contribuinte substituto, e aí a mesma lógica deve ser aplicada, né? Aqui tem uma pequena descrição, depois vem os campos, algumas observações, e a descrição daqueles campos que podem deixar alguma dúvida, né? Dados do contabilista, descrição, vem os campos, observações e aqui a descrição, né, o que deve ser preenchido em cada campo. Tá? Na maioria dos campos ele costuma colocar, né? Aqui nós vimos que ele pulou do 7 para o 13, o que é que tem dos campos 8 até o 12? 8 é o número do imóvel, 9 o complemento, 10 bairro, então não resta dúvidas do que colocar aí, né? Já que no campo 13, e-mail, é endereço de correio eletrônico. O que é que ele diz? Informar o endereço de correio eletrônico do contabilista, escritório de contabilidade. Este endereço de e-mail será utilizado para envio de correspondências. Olha a observação aqui. Tá? 150, tabela de cadastro do participante. Né? Então aqui nós teremos os dados do participante nesse registro. Alteração da tabela de cadastro do participante. Esse registro é de preenchimento obrigatório quando houver dentro do período alteração nos dados informados no registro 150. Então, se houve alteração nesses campos,
no participante deve ser informado no registro 0175. 190. Identificação das unidades de medida. Aqui nós vamos colocar as unidades que estão na nossa tabela de unidades do banco de dados. 200. Tabela de identificação do item. Então, todos os nossos produtos e serviços vão aparecer aqui nesse registro 200. 205. Alteração do item. Olha só. Este registro tem por objetivo informar alterações ocorridas na descrição do produto, desde que não o descaracterize ou haja modificação que o identifique como sendo produto novo. Caso não tenha ocorrido movimentação no período da alteração do item, deverá ser informada no primeiro período em que houver movimentação do item ou no inventário. Então você cadastrou lá, caneta Bic. Só que na hora de cadastrar, você cadastrou esqueceu do Ezinho lá, né? Ficou esquisito o nome. Faltou um E no caneta, tá? Ou então faltou um A final, que foi Canete Bic. Daí você movimentou, né, com esse item aí durante vários meses, tá? Durante um ano inteiro. No período posterior você fez uma alteração. Pô, tá errado isso daqui, vou colocar caneta Bic. Essa alteração nesse item tem que ser informada nesse registro aqui, ó, 205, tá? Você vai informar a descrição anterior do item, que vai ter o Canete Bic, a data inicial, a data final, e aqui se houve alteração no código, né? O código anterior do item com relação à última informação apresentada. Certo? Então, esse item ele vai aparecer na sua movimentação normalmente. Caso não tenha sido movimentado nesse período, como ele informa aqui, deve ser apresentado lá no inventário. Quando você for informar o inventário, esse item vai aparecer. Aí sim você informa aqui a alteração que houve na descrição do item, tá? 206 tem a ver com combustíveis. 220, fatores de conversão das unidades. Aqui nós vamos colocar os fatores de conversão, né? Caixa para unidade, fardo para unidade. Vamos informar isso aqui. 300, cadastro de bens ou componentes do ativo imobilizado. Aparece aí no 300. Você já vai observando que o SPED fiscal ele é bem maior que o SPED contábil, né? Bem mais informações que você tem que apresentar para o governo. 305, informação sobre a utilização do bem. 400, tabela de natureza da operação, prestação. Esse registro tem por objetivo codificar os textos das diferentes naturezas da operação ou prestação discriminadas nos documentos fiscais. Essa codificação e suas descrições são livremente criadas e mantidas pelo contribuinte. Esse registro não é o CFOP, tá? Quando você vê aqui, natureza da operação, então aqui é a relação de CFOP, não é isso, ok? Algumas empresas utilizam outra classificação além das apresentadas no CFOP. Essa codificação permite informar esses agrupamentos próprios. Tá? Então aqui é aquela natureza da operação que é criada pela própria empresa. Ela vai ser informada nesse registro 0400. 450, tabela de informação complementar do documento fiscal. 460, tabela de observações do lançamento fiscal. 500, plano de contas contábeis. Olha só, até o plano de contas lá vai aparecer aqui também, né? 600, centro de custos. E finalmente o encerramento do bloco 0, né? Registro 0990, para encerrar aí o nosso bloco 0. Ok? Na próxima aula nós vamos analisar o bloco C.